Comunicação com propósito. Oi, coisa linda! Oi, coisa linda, tudo bem com você? Eu sou a Luana. E eu sou o Gabs. E o tema do Comunicação com Propósito de hoje é um pouco... Mal educado. um pouco mal educado. O tema é: a sua educação te impede de aprender. A sua educação te impede de aprender. Mas como assim, Gabi? Tipo, se eu fui educada, então, não foi exatamente isso que eu aprendi? Eu aprendi educação, minha mãe me deu educação, eu aprendi com ela, não é isso? É muito bom, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma expressão que a gente reprova, que a gente não gosta, a gente fala: ah, sua mãe não te deu educação. Tem mãe não? Porque a gente associa educação com uma coisa positiva. Só que educação é diferente de ensino. Então, educar e ensinar são coisas bem diferentes, mas a gente coloca elas no mesmo balaio. Então, para a gente começar a explicar esse tema um pouco mal educado, um pouco cabuloso, a gente vai destrinchar a etimologia dessas duas palavras para a gente começar a entender do que a gente está falando, tá bom? Então eu quero contar a etimologia da palavra educação, que, no sentido mais amplo, educação significa o meio em que hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. É um ato de endireitar, amestrar, instruir, disciplinar, tornar capaz de fazer habilidades, fazer obedecer. Educação vem de programar a ação. Então você educa uma ação, ok? Então assim, essa palavrinha educação e tudo isso que a gente leu para vocês está no dicionário, tá bom? Tá no dicionário de etimologias de palavras, não é da nossa cabeça. Então, recapitulando, né? Educação programa uma ação, ela endireita que tá errado, sabe? Ela disciplina, ela vai falar sobre a sua ação. Então, põe a mão ali, fala obrigado, faz isso, faz aquilo, cruza a perna, descruza a perna, descruza o braço, desfaz o bico. A minha mãe falava assim, bonitinha, ela falava: descruza o braço, desfaz o bico e chega, né? Quando eu ficava chateada. Como se você estivesse moldando a ação de alguém, entendeu? Só que o ensinar, então outra etimologia. Ensinar é deixar aprender, deixar o sentido e a verdade do ser agirem. Pois aprender em grego não é conhecer algo, mas é aprender algo sobre, é chegar a ser e a viver o que já se é, ok? São coisas bem diferentes, né? Então, uma tem uma cara de adestramento e a outra tem uma cara de libertação. E é muito comum que tem na nossa mente que tudo que te ensina te adestra, tudo que te ensina te impede. Então, uma coisa que aconteceu comigo, eu dei aula de canto durante muitos anos e eu recebia muitos alunos que tinham medo de cantar, medo de fazer aula de canto, porque eles pensavam que a técnica poderia limitá-los de alguma forma, como se eu fosse educar uma técnica vocal, né? Então eu vou educar a voz. Só que dessa maneira eu estaria verdadeiramente aprisionando eles, tipo assim, você só pode cantar nesse molde aqui. Parece que aprender a técnica te deixaria adestrado, né, ilimitado, e não te daria liberdade. Nossa, eu vivi muito isso como professora de voz, né, também para teatro, mas aí não vai engessar, né? Aí eu não vou adestrar a pessoa a fazer sempre do mesmo jeito. E é muito diferente mesmo, né, porque tem uma forma de educar que seria você falar para a pessoa fazer exatamente como você, né? Você canta só nessa nota, faz só isso aqui com a sua laringe, faz só isso com o seu palato, faz isso com o seu lábio. Esse jeito adestraria. O outro jeito que ensinaria é: eu te ensino técnicas para te dar mais possibilidades. Eu te ensino para que você conheça, para que você possa viver a origem deste ser, que no caso é a voz, né? Para que você possa conhecer toda a sua liberdade vocal, para que você possa fazer escolhas e para que você possa usar de maneira livre, não que você fique fechado, né, quadradinho. Nossa, que legal. Quando eu dou aula para professores de voz, né, assim, eu ensino a ensinar, e eu sempre conto isso, que se você trabalha a técnica por técnica, você educa, adestra e no máximo a pessoa fica muito virtuosa, porque ela sabe fazer muito bem aquela ação. Mas quando você dá a técnica para ampliar possibilidades, você de fato ensina a pessoa que ela pode ser livre. E agora até mais livre, porque ela tem musculatura para expressar essa liberdade. Só que louco, né? Porque se a pessoa só sabe a técnica e não o que ela está sentindo, ela conseguiria reproduzir
mas sem entrar em contato com a liberdade. Tipo, se eu sei como me comportar à mesa, eu até posso saber fazer uma etiqueta muito bem feita e receber aplausos pela minha boa educação. Mas eu não valorizo a comida, eu não experimento a comida, eu não me permito me deliciar com aquilo, dado que eu estou preocupada com a forma e não com o que eu estou sentindo, né? E eu também nem entendo por que precisa ser desse jeito, né? Muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem entende por que tem que ser assim, a gente só seguiu o que foi orientado. Mas aí, coisa linda, enfim, o que tudo isso tem a ver com o fato de você aprender ou deixar de aprender? E assim, e óbvio, isso não é uma crítica a nenhuma mãe, a nenhum pai, a nenhum professor, isso não é uma crítica a ninguém, é só uma exposição de como funciona a mentalidade humana e de como a gente pode juntos fazer um exercício de autoconhecimento que pode fazer com que a gente dê mais passos para o ensino e aprendizado e menos para a educação e para o adestramento. Nossa, foi legal você falar de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente vê barreiras no autoconhecimento, né? É bem comum, assim, a gente tá num processo de autoconhecimento, de descobrir suas crenças, de descobrir sua mentalidade, de descobrir quem você realmente é, que é o verdadeiro autoconhecimento, e tem coisas que embarreram, né? Que você fala, não, mas isso aqui, puta, eu não gosto disso aqui tá com uma cara, é tão comum, né? Não, mas isso aqui tá com uma cara de religião, mas isso aqui tá com uma cara de seita, isso aqui tá com uma cara de muito Paranauê, eu não gosto de ritual, sei lá, tem um monte de coisa, mas porque por detrás tem uma educação, tem uma coisa que você já acha certa a ser feita, né? Já tem um jeito correto que você topa falar de um assunto. Aí você muda um pouco, nossa, não, pera, aqui eu não aprendo mais, aqui a minha educação fala que não. Como você foi educado ao que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, como se faz ou como não se faz, você fica colocando isso como crivos do seu aprendizado. Então, queria até voltar um pouquinho lá atrás para como funciona a educação humana, beleza? Que é assim, a educação humana é cheia de repressões. Então, não fale assim, não toque assado, não pegue, não fale não, não fale sim demais. Não fale não para estranhos, mas fale sim para a sua tia que você não lembra a cara. Sabe assim? A gente agradece, mas eu odiei. Mas agradece mesmo se você não gostar. A gente vai aprendendo formatos e quando a gente ensina alguém formatos, o que fica subliminarmente dito é o seu modo de se expressar é errado. O jeito que você expressa o que você sente é errado. Porque sim, o que a pessoa está expressando sempre é o que ela sente. Então se você falar para ela não expressar assim, a mensagem que você está dando é o jeito que você se expressa está errado. Não é assim que se expressa. É muito louco que, sei lá, se alguém bate a porta com raiva, você fala, não bate a porta. Só que você tá dizendo assim, a gente não vai falar sobre a raiva que você tá sentindo. A gente vai falar que você não pode bater a porta. Então não importa o que você tá sentindo, só não bate a porta, tá bom? Só que pensa que foi assim a vida toda, né? Assim, e de novo, né? Não é uma crítica a ninguém, porque a educação humana foi assim. Então te repassaram o que aprenderam, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo ruim, mas assim, a gente tá aqui pra reolhar, né? E também foi uma tentativa de melhorar a sua convivência humana. Foi com um intuito amoroso por detrás, sabe? Assim, ó. Com certeza. Tipo, eu não quero que você se ferre convivendo com as pessoas, com o mundo lá fora, né? Pensando nos nossos pais. Eu não quero que você se ferre no mundo lá fora. Então haja assim que você vai ser melhor aceito. É verdade. Nossa, já tive episódios de, nossa, não ria desse jeito. Desse jeito você parece uma vagabunda. Assim, já tive uma educação assim. E entendo essa amorosidade que tem por trás de, nossa, não quero que achem coisas de você, que te taxem, que você sofra bullying, sei lá o que você pode sofrer. Naquela época ainda que eu ouvi isso, né? Vamos considerar que faz 26 anos, tipo, as coisas mudaram. Mas enfim, a questão é que quando você fala esse jeito que você expressa tá errado, você desconsidera o que a pessoa estava sentindo ao se expressar assim. Essa é a treta. Você não vê, por exemplo, no caso da porta batendo, você não vê que a pessoa estava com raiva, você não acolhe a raiva que ela está sentindo e você não ajuda ela a lidar e resolver essa raiva. Pois, foda-se se você está sentindo raiva, só não bate a porta. Você tenta consertar, adestrar no formato para que aquele formato não aconteça mais. Só que tem uma sensação que está por detrás dessa ação que não foi vista. E se ela não foi vista, ela também não foi acolhida. E se ela não foi vista e não foi acolhida, ela está longe de ter uma cura. Ok? Então, pense você triste,
pense se você tá triste, porque eu sei que a raiva às vezes pode parecer que é tipo assim, não seja raivoso, não seja violento. E é verdade que a gente tem muita vontade que as pessoas não sejam raivosas. Mas então agora visualize uma pessoa triste. Ela está chorando. Aí você fala pra ela, só não pode cair lágrima. Só não pode cair lágrima. Tá, só que antes de dizer que não pode cair lágrima, eu acho que você gostaria de entender por que ela tá chorando. Você gostaria de abraçar ela. Você gostaria de entender o que tá acontecendo com ela, de acolhê-la, de contar que você tá junto com ela. Junto com ela, encontrar a saída para isso, né? Se é que vocês têm, mas encontrar a saída disso. Mas agora você fala, só não cai lágrima, e se bobear, ela consegue. A gente conhece um monte de gente que não consegue chorar, mas essa pessoa não é feliz. Entendeu? Você fala, nossa, tem gente que não consegue chorar. Ah, que bom, ela tá sempre realizada. Não tá. Entende? Ela só foi muito educada, reprimida, talvez não exatamente com essas palavras. Aí você pode já buscar o autoconhecimento agora, né? Larga a educação, que não dá pra fazer autoconhecimento em podcast, dá. E você pode se observar, porque se você tem dificuldade de chorar, putz, talvez nunca ninguém te falou assim, não chora, não cai lágrima, mas você aprendeu ao seu redor, que é, mano, lá em cima, vai falar alto em cima. Alto em cima, vamos lá, sua alegria não pode demonstrar, que os seus inimigos não saibam da sua tristeza, sei lá como você foi educado, mas se você tem dificuldade de entrar em contato com as suas sensações, inclusive de aprender o que você está sentindo, se auto-entender, se auto-acolher, possivelmente a sua educação te embarrera disso, entendeu? É porque se você muda na expressão, mas não muda o que está acontecendo internamente, o que acontece é que o interno se mantém igual, né? Assim, o interno não muda em nada porque você mudou o externo. Aí você consegue manter o seu sentimento, que é o que verdadeiramente está te machucando, mas agora de um jeito socialmente aceito. Então, para quem está de fora, acha que está tudo bem. Só que lá dentro não está tudo legal. E isso, se a gente for levar isso para todos os contextos do mundo, quantas vezes você não tá legal e ninguém percebe? Quantas vezes alguém não está legal e você não percebe porque essa pessoa tá agindo de um jeito socialmente aceito, só que lá atrás tem um monte de coisa acontecendo e é isso que importa, né? Nossa, você viu uma trend que teve no TikTok? Que um dia que eu tava com depressão, um dia que eu tava triste, algo assim, mas que ninguém reparou, e aí são pessoas nos aniversários, em eventos, não sei o quê, e vídeo delas, e tipo, dado que você primeiro viu a legenda e você olha, você sabe ver, entendeu? Porque tava lá. Tipo, é mentira que também não tava expresso, em algum lugar tava, seja numa gastrite, seja num olhar marejado, seja num olhar distante, seja num braço apertado, mas tava lá, ela sorrindo no aniversário, por exemplo, fala, nossa, beleza, ela fez uma coisa socialmente aceita, parabéns, ela foi educada, mas e ela, né? Então assim, pensando em você, assim, legal, você foi educado e socialmente aceito, e às vezes você nem sente isso, né? Mas assim, ok, você tentou se adequar, ninguém tá falando pra você sair batendo porta aqui, socando ninguém, mas estamos falando sobre essa sua vontade escondida, entende? Até porque tem pessoas que a educação é bater a porta. Tem pessoas que sentem medo e para não contar o medo que sentem, porque foram ensinadas que não podem demonstrar medo e insegurança, elas acionam a raiva e batem a porta só para dizer que elas estão mais fortes. Nossa, a gente tem uma paciente que falou, gente, a verdade é que eu tô triste, mas eu expresso raiva. Tipo assim, a educação dela, que ela assistiu da família e todos os ancestrais, era de muita agressividade, até física também. E aí quando a gente foi investigando, tinha uma tristeza que ela escondia atrás dessa agressividade. Então não necessariamente que educação só essa coisa boa moça do lar, sabe? Então a gente pode olhar o quanto o que você expressa muitas vezes é só uma reprodução de um sistema, né, que você tentou se adequar, que você tentou se proteger, justo, né? Você usou como um escudo para não olhar para suas sensações internas. Então, né? Se você ouviu até aqui, eu acho que você entendeu claramente que a gente está falando que educação é igual a repressão e ensino é igual a liberdade. Por isso que nós não somos contra ensinar. A gente acha que as pessoas têm que adquirir sabedoria para elas ficarem livres. Mas se quando elas sabem de algo, aquilo só coloca elas numa caixinha, não chama ensino, chama educação. Nossa, se você aprendeu que a raiva não é o seu natural e você merece sentir outra coisa, só que o que você ouviu com a sua educação é que raiva é errado, você vai precisar aprender sobre isso, entendeu? Porque
não é errado, inclusive não é proibido, dado que você sente. Tristeza, raiva, angústia, enfim, tem as sensações, né, que a gente sente, elas não são nem um pouco gostosas e nem um pouco prazerosas e nem um pouco dá orgulho de sentir, né? Nossa, que orgulho, fiquei com raiva, odiei a pessoa, né? A gente não tem orgulho dessas sensações, só que elas não são gostosas. Portanto, a gente precisa aprender a como acolher, lidar e resolver, encontrar saída e não reprimir. Porque reprimir já foi a nossa educação. Toda a educação humana mandou você reprimir as coisas não legais. Quantas vezes a gente cuidou das pessoas, cuidou aspas, falando, ai, não precisa chorar, Gabi, não chora, amor, não fica triste. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Haja socialmente correto, mas não entre em contato com essa sensação. Não pode chorar no restaurante. Enfim, coisa linda. Acho que ficou muito explicadinho, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa. Fala o que é a calça, realmente maravilhoso. Bom, então agora que a gente já deu esse contexto geral, a gente queria falar de você, tá bom? Porque você, coisa linda, também foi educado assim, certo? Se todos os seres humanos foram educados assim, então você também não foge a essa regra. Tem coisas que você pensa que são certas e coisas que você pensa que são erradas. Tem jeitos seus, moldados por você mesmo, que você age assim para não passar vergonha, ou para não sair de trouxa, ou para não parecer que você é fraco, ou para não parecer que você não tá nem aí, ou para não parecer que você é arrogante. Então tem comportamentos que você moldou justamente para não aparecer coisas que você gostaria de esconder e coisas que você não gostaria que pensassem sobre você, ok? Então tem um certo na sua cabeça a ser feito. Só que esse certo que tem na sua cabeça é um certo sem olhar pro que você pensa, pro que você sente, pro que você quer. É a mesma coisa que eu falar assim, o certo é não esbarrar em ninguém. Tá, mas e se a gente estiver falando de um bebê que tá aprendendo a engatinhar? Esse continua sendo certo? Entendeu? Porque o fato de você já ter o certo ou o que deveria ser escondido faz você não olhar para justamente isso que te fere tanto ao ponto que você quer esconder. Olha que merda, entendeu? Você sente uma coisa e você botou um escudo na frente, que foi a educação, e aí faz com que você não entre em contato e não vá buscar a saída daquilo que mais te incomoda e te incomoda tanto que você pôs um escudo para esconder, né? E se você não vê, você não acolhe. E se você não acolhe, você também não tem nem coragem de ir atrás da cura disso, entendeu? Por isso que é complicado mesmo, por isso que fecha as portas do seu aprendizado quando você fala, eu tenho um jeito certo, eu ajo assim e é assim que vai ser. Quantas pessoas, né, assim, como ficou famoso o poder da vulnerabilidade, né, de você se permitir ser vulnerável, porque tanta gente se reconheceu, né, porque a educação contava que você não podia mostrar as coisas que você sentia, né? Então, é uma coragem, né? A coragem de ser vulnerável, acho que chama isso, né? E você fica parecendo uma bomba relógio, prestes a explodir porque você tá fazendo o certo, mas nem sempre fazer o certo é o que te alegra, é o que te atinge no coração, no espírito, na alma, né? Chame como quiser, mas nem sempre fazer o que é socialmente aceito, o que é o certo, as regras que você aprendeu, é exatamente o que te faz feliz. E é por isso também que todo mundo tem dificuldade de ouvir o coração. Porque como eu vou ouvir meu coração? Como eu vou ouvir meu coração se eu devo mudar de país ou não, se o certo é nunca sair de perto da família? Sei lá. Nossa, Como eu vou ouvir meu coração se eu mudo de emprego ou não, se o certo é ter um concurso público? Entendeu? Como você vai ouvir o seu coração? Como você vai ouvir até mesmo as suas dores se você tem um jeito correto de se expressar e esse jeito correto de se expressar escondeu todas as suas dores? E como você vai sentir o prazer de mudar de emprego, de mudar de país ou de decidir ficar? Ou como você vai sentir o prazer de ouvir seu coração se você colocou um escudo? Porque se o escudo te protegeu de ver as coisas ruins que você sente, também te protege de sentir as maravilhas que você sente, entende? Porque você já esteve encantado por alguém, por educação, você não falou. Não tô nem falando de paixão, de sexo, essas coisas, tipo, você já se encantou pela luz de alguém, pelo olhar de alguém e você
não falou, sabe? Quantas vezes você já quis dançar, se sentindo expansivo, livre, e por educação você não dançou, sabe? Quantas vezes você quis lamber o dedo porque tava gostoso. Tipo, o escudo, a educação, não é que só nos impediu de ver as tretas que a gente precisa corrigir, pode limpar da nossa personalidade, mas também impede de alcançar lá dentro, sabe? É um filtro, é uma maquiagem, é um cachecol no frio de menos 10 graus, entendeu? Ele não resolve, né? O cachecol por si só não resolve o frio, a maquiagem por si só não resolve os problemas da pele, né? O filtro do Instagram não resolve todas as suas questões de autoestima, né? Assim como a sua educação não resolve todas as questões que você pode vir a ter, mas é um filtro que mascara, que joga para debaixo do tapete, que tenta de alguma forma tentar te evitar o sofrimento. Por isso que a gente sabe que a intenção por detrás, ela foi boa, mas como a base era uma base de muita sensação de errado, muita sensação de adestre. Se você ficar livre demais, você pode fazer merda. Se você ficar livre demais, você pode se expressar errado. Como tinha esse subtexto, essa intenção boa virou uma grande arma de adestramento e de podação. Por isso que esse episódio de hoje, coisa linda, é para te passar um treinamento para sua mente, para você ter coragem de deixar a sua educação um pouquinho de lado. E isso não significa que você vai sair fazendo besteira, tá bom? Você vai só olhar para além da sua educação para que você possa ver o que tem anterior a isso. Ver as suas causas internas, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. É verdade. Aí você vai deixar de ser uma bomba relógio, porque um educado é uma bomba relógio, né, assim, ao ponto de qualquer coisa que entra de novo pode explodir, pode acabar com essa pessoa, né? Então, por isso a gente tem tanto medo de aprender, de se colocar como aluno, de se libertar para aprender com todos, para aprender com tudo que chega, porque a gente é uma bomba relógio. Se entrar uma novidade aqui, eu vou explodir, porque eu tenho um monte de coisas não resolvidas, escondidas atrás desse escudo. Então, bora treinar, né, Gabi? Bora. Porque é uma coragem, assim, é uma coragem. Porque hoje, se você entender que isso, então, é para você se revoltar, largar a sua educação e fazer o contrário, você vai fazer a educação de outro, entendeu? Não é para se revoltar, é para se aprofundar, né? É para tirar debaixo do tapete e verdadeiramente começar a limpar essa sujeira. Então, a primeira coisa linda, coragem. Coragem. Você pode ver o que você pensa, o que você sente e o que você quer. Então, você vai ter que todos os dias lembrar disso. Eu preciso de coragem, porque eu quero saber o que eu penso. Eu quero saber o que eu sinto e eu quero saber o que eu quero. Não dê qualidades pro que você pensa, pro que você sente, pro que você quer. Porque senão parece assim, isso aqui que eu penso é bom, isso aqui que eu penso é ruim, isso aqui que eu penso é feio, isso aqui que eu sinto é feio. Não, nada é feio, nada precisa ser escondido, tá bom? Você vai precisar você ver. A gente não tá nem falando pra você contar, a gente tá falando pra você pedir pra ver. Pedir assim, se autorize a ver a sujeira que tá embaixo do tapete. Ninguém precisa saber, só você. Eu quero ver por que eu sinto isso. Eu quero ver o que eu penso sobre isso. Eu quero ver o que eu quero de verdade sobre isso aqui. Não tem nada de errado, não tem nada de feio. Eu quero ver. Nada do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero vai ser feio nem errado. Se todo mundo aplaudisse qualquer coisa que você pense, que você sinta, que você queira, se todo mundo aplaudisse o que você quer. Muitas vezes a gente não sabe se a gente quer sorvete ou brownie, cara. A gente não sabe se a gente quer almoçar agora ou não. Entendeu? Assim, é uma coisa muito simples, mas é só porque tem educação na frente. Então, coragem, adorei essa palavra, Gabi. Se autorize. Eu me autorizo a entrar em contato com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu quero. Eu quero ver. Ainda não precisa fazer nada com isso. Eu quero ver. Se você precisa descobrir o que você pensa sem a educação, o que você sente sem a educação, sabe? O que você quer, se não tivesse nada de errado. E se você vê que a educação tá tentando tomar a frente, tipo assim, não veja, isso aqui é feio, isso aqui é errado, não tá certo, você vai falar assim pra você, não é certo fazer algo por protocolo. Não é certo fazer algo por protocolo e depois ficar pior. Não é certo, não é certo. Não é certo fazer um protocolo pra me machucar. Isso é negligente, entendeu? É como se você chegasse num médico com um canal e ele falasse pra você, não precisa tratar canal, a gente põe uma massinha e fecha. Puta, mas e a infecção que tem lá dentro? Sabe, e a inflamação que tem lá dentro? Um médico sério, no mínimo, pediria um exame para entender como tratar aquela infecção, aquela inflamação, não sei o nome ao certo, mas como tratar
aquilo que gerou o canal antes de fechar aquele buraco, entendeu? Mas imagina se ele fala, o protocolo é só fechar mesmo. Não, dane-se o protocolo vai te machucar, entende? Você pode ter uma infecção generalizada se ele fechar o negócio com uma infecção ali dentro, entendeu? É verdade. Então, na hora que você vê o que você pensa, sente e quer, na hora que a educação bater, opa, não é certo fazer nada pro protocolo que vai me machucar. Nada pro protocolo que vai me deixar ainda pior. E por último, então, são 3 passos, né? O último passo é: peça ajuda para compreender e curar o que você pensa e não mais para fazer o certo, entendeu? Assim, nossa, sei lá, minha psicóloga, minha terapeuta, seja lá que terapia que você fizer, que você tem vontade de fazer, minha terapeuta, eu quero ajuda para fazer o certo. Quantas vezes a gente já não buscou ajuda para fazer o certo, só que era justamente o que deixaria a gente mal. Então não peça ajuda para fazer o certo, peça ajuda para curar aquilo que te faz mal. Nossa, eu vi que eu penso isso, eu tive coragem e eu vi que eu penso isso aqui. Eu sei que a minha educação falaria para eu agir como todos os meus ancestrais agiram e fazer esse certo aqui. Tá, eu quero ajuda para curar isso, eu quero ajuda para curar o que eu tô pensando. Depois eu vejo o que eu vou fazer, mas eu quero ajuda para curar o que eu estou pensando. Eu penso coisas sobre mim e eu preciso de ajuda para me libertar disso. Então, terapeuta da comunicação, psicólogo, terapeuta holístico, nossa, brother, sei lá, me ajuda. Como eu curo isso que eu penso? Não peça mais ajuda para como eu faço certo. Isso que te machucou, isso fez você esconder de você o que estava te machucando, né? Coragem, coisa linda. Você pode fazer esses 3 passos e você vai ver como vai ficar mais fácil de mapear a sua mente, como vai ficar mais fácil de resolver os seus conflitos internos e externos. E coragem para a gente aprender e ensinar o fim da repressão na mente. Coragem, a gente pode aprender e a gente pode ensinar as pessoas a tirar a repressão. Ninguém precisa ser reprimido. Ser reprimido não é ser amoroso e ser reprimido não é ser feliz. Ser reprimido só gera doenças ocultas, doenças silenciosas, tristezas silenciosas. Esconder os sintomas não significa curar. Então, coragem. Coragem, porque ninguém precisa ser reprimido e todos merecem ser curados, né? E a gente que vai trabalhar para cura, não dá pra gente ser educado. A gente vai precisar topar, aprender e ensinar o tempo todo, ensinar que as pessoas são livres inclusive para se curarem daquilo que elas não gostam de sentir. E não que é errado sentir, entende? Vamos parar de educar e vamos começar a ensinar. O ensino, por isso que até todo mundo fala, né? Precisa ter mais ensino, precisa ter mais escola, precisa ter mais faculdade. O ensino precisa ser acessível e a educação precisa ser deixada de lado, né? Nunca mais educação, mas ensinar mentes pensantes a pensar e a começar a se observar. Porque como uma pessoa vai questionar e vai ter uma mente pensante se ela não consegue nem questionar os seus próprios pensamentos? Então, é verdade que ensinar é o futuro. Ensinar, né? O ensino, é verdade que o ensino é o que todos precisam, mas a educação é o que embarrera o ensino. Se a gente tirar a educação da mente, a gente vai estar colaborando para que o ensino fique mais acessível e mais desejado por todos. É isso aí. E quando você lutar pela causa de mais educação, vamos investir na educação. Por favor, use essa palavra, tá tudo certo. Mas lembra que o que você quer é tornar as mentes pensantes, questionadoras e topando olhar para si, né? Olhar para o que pensa e sente, pra gente junto se curar, né? A gente vai fazer isso na comunicação, no relacionamento, na vontade juntos de nos libertarmos do que a gente não gosta de sentir e, portanto, expressa. Muito ensino e aprendizado pra gente. Vamos ensinar muito, vamos aprender muito juntos, tá bom? Coisa linda. Isso. Ai, se abra pra aprender sobre você também, tá bom? Muito obrigado, meu amor. Então, já sabe, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira falar pra gente, você pode mandar no tudodepropósitopodcast@gmail.com ou no nosso @voz do ser. Te vejo lá. Um beijo. Um beijo. Tchau, seu mal educado.